Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Liliane, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em autismo, mãe de um autista, e hoje estou aqui para conversar com você sobre comportamento. E por que eu decidi falar esse assunto com vocês? Porque eu trabalho, com muitos autistas, atendo muitos autistas e cada autista é diferente. E uma dúvida que eu vejo assim frequente, nos grupos de pais, até dos pais que eu atendo também, é que assim, como que a gente lida com esses comportamentos, né? Então, infinitos comportamentos que as crianças têm. Então, antes de tudo, o que é importante aqui é pontuar. Pessoal, todo comportamento sinaliza algo para nós. Todo. É importante que vocês entendam o que as suas crianças querem dizer com isso. Então, por exemplo, eu tenho crianças que elas levaram 3 meses para se adaptar, para acostumar comigo, acostumar com o ambiente da sala. Por quê? Porque essas crianças estavam super acostumadas com uma rotininha gostosinha, facinho, que não exigia. Porque a gente entende que assim, quando a gente fala de aprendizado, a gente está exigindo que, de certa forma, é uma exigência que essa criança avance em algo, que ela aprenda algo novo. E muitas vezes essa criança tem resistência para poder aprender, porque vai tirar essa criança da zona de conforto. Diz aí você, quando, precisa ir na academia, você vai, porque você sabe que você tem que ir, mas você vai? Não vai. Assim é com a criança. É difícil, não é fácil, não é gostosinho. Então, assim, e aqui fica até assim um alerta, digamos assim, pelo seguinte motivo. Eu já li, em grupos de pais, as pessoas falam assim, que meu filho gritava tanto na sala da terapeuta que eu tirei meu filho de lá. Aqui é importante a gente falar o seguinte, você conhece realmente o seu filho? Por que eu falo isso? Porque eu já tive crianças que elas choravam muito, mas muito. E não tinham o que eu fizesse que elas pararam de chorar, elas não paravam. Por quê? Porque na verdade elas queriam controlar a situação, controlar o ambiente, controlar o entorno. Percebem? E aí, o que é importante disso tudo? A família foi persistente. Eu explicava, olha, eu não vou desistir. Não tá acontecendo nada, não tá sendo agredido, não tá nada. É só porque ele não quer fazer, ele não tá sendo obrigado a fazer. Porém, eu não posso ceder. Se toda vez, e aí aqui fica a dica pra vocês. Se toda vez que a sua criança, por exemplo, gritar, espernear, tacar as coisas em você, você ceder, a criança quer uma coisa, você vai lá e cede. O que você está informando para sua criança? Que, ok, quando ela faz aquilo, ela ganha mais aquilo que ela quer. E é isso que a gente quer? Ou a gente quer que a criança aprenda, que a criança evolua, que a criança conquiste outras situações, outras coisas, não é? Então, por isso que a gente diz, na terapia ABA, que todo comportamento sinaliza algo, informa algo, comunica algo. Porque se a criança está tendo esse comportamento, é porque algo pode estar incomodando, e esse incomodando pode ser porque está tirando ela da zona de conforto. E aí, quando mexe na zona de conforto, é complicado. E aqui, obviamente, gente, eu não tô falando para vocês desistirem ou serem muito rudes, não é isso, mas é que é importante que vocês entendam que assim, demora um processo, tem uma demanda. E aí eu, como mãe e como profissional, eu garanto a vocês, se vocês entrarem em congruência, respeitando ali o que o terapeuta tá te falando, fala, olha, faz isso, faz assim, porque assim, gente, o que eu falo aqui para uma criança, por causa de uma experiência que eu tive, não quer dizer que vai funcionar para todas. Pode ser que para a sua não funcione. Entende? Você que tem que fazer esse filtro
de entender que será que esse choro, esse grito é porque tá acontecendo alguma coisa ou porque ele tá fazendo só manipulação da situação para poder escapar. Porque tem uma situação na terapia que a gente fala de esquiva, né? Esquiva, fuga. E isso acontece muito com os autistas. Muito, gente. E é tão difícil para o terapeuta. Tão difícil para o terapeuta quando os pais são muito inseguros, quando os pais acabaram de descobrir o diagnóstico. Por quê? Porque se é uma criança que grita, que chora, que bate, que joga as coisas, que nem eu tenho crianças que estão ainda no processo, que elas jogam, elas me batem. Isso é muito difícil pra gente. Muito difícil. Por quê? Porque se os pais estão lá fora preocupados, eu particularmente, eu sempre sinalizo para os pais, olha, aconteceu isso na sessão. Eu não deixei sair por esse motivo. Fiquem tranquilos. Ou quando não tá muito fora, eu falo, olha, hoje não vai dar certo. Não adianta forçar, que vai ficar complicado. E aí, assim, precisa, né, ter esse filtro, essa percepção de entender até que ponto dá para ceder para a criança e até que ponto a gente tem que ter o controle da situação também. Porque senão o que acontece? A criança passa a usar isso contra a gente. Ela vai sempre entrar nesse comportamento de fuga e esquiva. E aqui, obviamente, gente, eu não vou entrar em termos muito técnicos, porque não faz sentido. Mas para vocês entenderem que, assim, a coisa toda é mais profunda do ponto de vista que, se a gente sempre vai cedendo a essas situações que acontecem, a criança fica condicionada. Ela sempre vai repetir aquele comportamento porque ela conseguiu algo com aquilo antes. Então, assim, como eu falei no início do vídeo, eu tenho uma criança que ela passou 3 meses. Ela chorava, ela gritava, E aí a mãe, o que a mãe me contou? Que vários terapeutas desistiam do filho dela. Você tem noção do quanto isso é triste? O terapeuta desistir porque o terapeuta fica exausto, porque isso consome a nossa energia. E aí a gente não atende só uma criança, né? A gente atende várias crianças. E cada uma tem um perfil diferente. Então, assim, essa família falou pra mim, todos desistem. Eu falei assim, olha, se vocês seguirem o que eu tô orientando, se vocês tiverem paciência, se vocês suportarem, a gente vai conseguir. Mas tem que ter paciência. E aconteceu. Hoje em dia, a criança me adora, me ama, de me ligar, sabe? De mandar mensagem, de falar assim, ai não, eu tenho que fazer as coisas, porque senão a Liliane vai brigar comigo. Porque hoje em dia o que acontece? Ele já é um mocinho, ele já tá maior, então hoje eu exijo dele, eu falo pra ele, olha, não é responsabilidade da sua família, a responsabilidade é sua. Não é do seu pai, não é da sua mãe, não é de ninguém. Ele fala, ai, tá bom, eu já sei o que você vai falar. Por quê? Mas são anos de convivência. Anos falando, explicando, cobrando. Porque assim, ele é um menino, né, um autista que ele tem uma condição que ele dá conta, mas lá no início não foi fácil. E hoje eu tenho outros que não é fácil. E eu tenho certeza que muitos de vocês passam por essa situação. Então, antes, né, de achar que o terapeuta tá fazendo alguma coisa, que tá sendo ruim a terapia, senta e conversa. Se a pessoa não te chama para conversar, vai você e pergunta, fala, olha, eu queria entender o que tá acontecendo. Por que chora tanto? Por que grita tanto? Me explica. A pessoa vai te explicar. Se não tá acontecendo nada de errado, ela vai te explicar. Pelo menos assim é comigo. Eu chamo e explico. Ou então, a depender da situação. Porque, por exemplo, se eu entendo que a criança tá usando aquele choro pra fugir do atendimento, aí eu não deixo sair. E também não chamo os pais. O que acontece? Os pais vão ficar com dó, vão ficar com pena, vai dar carinho, vai dar atenção. E aí, o que a gente faz? A gente condiciona o comportamento. Entendem? Então, assim,
Esse vídeo tem mais, assim, uma intenção de fazer um alerta, né, pra vocês entenderem de que, assim, é muito mais complexo essa questão do chorar, da esquiva, da fuga, do fugir do atendimento. E tem coisas mais profundas que isso. E que, sim, exige muito de nós, enquanto pais também, mudar o nosso comportamento diante da situação. E isso implica entender para que a criança usa aquele comportamento. Então, ou seja, não adianta só o profissional fazer o movimento todo e os pais também não fazerem em casa. Vocês também precisam também mudar esse movimento aí, esses comportamentos, não ceder tanto para a criança e entender. Então, esse é um ponto, assim, super importante, porque, gente, todo comportamento, veja, se a criança tá em fuga, né, dos atendimentos, tá iniciando um processo com um terapeuta novo, e ela tem esse comportamento de querer fugir, de não gostar da terapia, de não querer ficar na sala, de querer comandar o atendimento, porque uma coisa, já expliquei pra vocês, uma coisa é seguir a liderança, outra coisa é comandar sem chance alguma de interação. E aí, esse é um problema. Por quê? Vocês têm que pensar sempre no longo prazo. Todo o comportamento da criança de vocês têm que pensar no longo prazo. Pensem quando essa criança for para a escola. Essa criança vai dar conta de estudar? Essa criança vai dar conta de ficar sentada lá na sala de aula? Olhar para a professora, prestar atenção? Se relacionar? Não vai. Ela vai aceitar a textura do papel? Ela vai aceitar escrever no caderno? Por mais que isso tenha outras questões relacionadas ao autismo, que a gente sabe que precisa ser estimulado e tudo mais, mas ainda assim são comportamentos que são possíveis de as crianças aprenderem a partir de nós, pais, ensinando. E aí, assim, não é uma coisa também que é importante sinalizar, é que, assim, gente, nada é da noite pro dia, tá? Nada é da noite pro dia. Todas essas mudanças, essas coisas que eu falo aqui pra vocês, é todo dia plantando a sementinha. Então não adianta vir pra terapia, o terapeuta fazer de um jeito, chegar em casa e você fazer de outro. Não adianta. E aí, no caso de a criança ir pra escola, é a mesma coisa. A gente tem sempre que pensar no macro, na vida dessa pessoa como um todo. E não só agora que ele é pequenininho, que tá bonitinho, que tá fofinho, que tá fazendo isso, fazendo aquilo. Tá? Então, por isso que, assim, é muito importante que vocês entendam, dialoguem com os profissionais que atendem seus filhos. Não achem que as pessoas estão querendo fazer o mal ou estão fazendo mal o tempo inteiro. Baixem a guarda um pouco. Às vezes a pessoa tá numa boa intenção de te ajudar e às vezes a ajuda não chega ou você não percebe a ajuda de tão imerso que você tá na dor. De tão imerso que você tá na dificuldade. E a gente não consegue enxergar. E aí eu falo isso partindo de mim também, porque em um momento da minha vida eu já estive assim. E aí eu me ofendia com as coisas e hoje em dia eu percebo que aquelas pessoas queriam me alertar, na verdade. E eu não entendia. E eu tive que aprender a duras penas, sofri pra caramba pra poder entender o que estava acontecendo. Então, por isso eu falo pra vocês. Então, assim, lidar com comportamentos dentro do diagnóstico do autismo é aqui, ó, uma linha tênue entre o que é o autismo e que é o comportamento da criança. E aí vocês têm que mediar isso o tempo inteiro, analisar, ter inteligência emocional, respirar profundamente e olhar com olhos de quem quer ver a realidade. E às vezes a gente fantasia a realidade, tá? Na dúvida, conversem sempre com o terapeuta de vocês. Sempre. E pais e mães de autistas, façam terapia também. É fundamental. Se a gente não faz terapia, a gente é engolido pelo diagnóstico, é engolido pelas situações e a gente perde força. A gente perde força. Então, se você ainda não faz, faça. Se você não tem um bom relacionamento com o terapeuta do filho de vocês, de trocar figurinha, de conversar, de pedir ajuda, comecem a fazer. Isso é fundamental para o processo, tá bom? E se você quiser fazer terapia comigo, quiser que eu ajude seu filho nos atendimentos, com foco na aprendizagem, sim, eu também sou terapeuta ABA, mas né, eu sempre falo para os pais, vão focar em coisas mais importantes do que só ficar focado na terapia ABA infinitamente para sempre,
Tem coisas também que a gente não dá atenção e que a gente deveria dar nos atendimentos e que passa batido na vida dos autistas. E eu percebo que é um prejuízo muito grande em relação a isso. Então, assim, se vocês precisarem de ajuda e quiserem aquele apoio ali pra valer,